O tema é o carro do propagandista. Para que serve, como utilizá-lo e quais são as responsabilidades ao você assinar o contrato de trabalho com cessão de veículo corporativo. Mas, se você não me conhece, um minutinho para eu me apresentar. Eu sou André Reis, sou professor de marketing farmacêutico, atuo há 35 anos nessa área. Desde que entrei no setor aos 26 anos, não fiquei desempregado um só dia da minha vida. E a minha principal contribuição para entender melhor o que é a indústria farmacêutica está aqui nesse conteúdo, meu livro Fundamentos da Propaganda Médica, a única publicação sobre o dia a dia do representante, e ele está disponível para quem quiser fazer nossos cursos ou quiser adquirir avulso. Pela minha felicidade, nesse ano já batemos a marca dos 5.000 exemplares vendidos, porque todo aluno recebe, nós tivemos no mínimo 5.000 alunos e também empresas compraram, então eu estou muito feliz com essa conquista. Mas voltando ao tema, para que serve o carro do propagandista? Primeira pergunta, é possível trabalhar sem carro? Eu vou dizer, olha, muito difícil. Primeiro, por causa do deslocamento que essa profissão exige. O representante farmacêutico, ele visita médicos o dia inteiro. Se ele for de um laboratório generalista, que visita muitas especialidades, e aí o CFM tem mais de 30 especialidades cadastradas, as principais são, pela ordem, o clínico geral, o pediatra e o ginecologista, mas tem ortopedista, tem reumato, tem psiquiatra, neurologista, e por aí vai. Então, se for um laboratório grande que tem uma linha imensa de produtos, como a Xê, a MS e a Eurofarma, as linhas são tão grandes que eles vão dividir em 7 ou 8 linhas de representantes, visitando às vezes o mesmo médico, um clínico geral, por exemplo, que prescreve tudo, um ginecologista que também prescreve muita coisa, eles podem, o mesmo laboratório, visitar o mesmo médico com 5, 6 representantes diferentes. Isso acontece. Claro, não vão todos juntos, é proibido fazer isso, mas vai um, depois sai, entra outro. Aí o médico pergunta, afinal, você quer que eu prescreva o quê, se é tudo o mesmo laboratório? Doutor, nossa linha vai de A a Z, pode prescrever qualquer um que a gente vai ficar feliz. É mais ou menos assim que eles informam para o médico, né? Quando tem 2, 3 anticoncepcionais diferentes, por exemplo, qual que o médico prescreve, né? Se ele quer agradar o representante, se ele acha que o produto realmente tem a ver, mas se um concorre com o outro, qual que ele vai decidir? Mas, enfim, a questão é que quando você está nesse deslocamento, visitando médicos, além de você ter uma independência de mobilidade, você também tem material para carregar. Grande parte desse material hoje em dia são as amostras. Esses laboratórios que eu falei, eles podem enviar por mês até 20 caixas de papelão número 5, aquela grande, maior, recheada de amostras que ao longo do mês vai ser distribuída para esses médicos. Então, por isso que na mala do carro de um representante sempre tem muita amostra. Folheto hoje em dia é muito pouco, porque está tudo dentro do tablet, mas a questão de você recarregar a pasta constantemente de um local para o outro, sendo que a mala fica como o depósito diário de materiais, é fundamental. Então, você tem o seu veículo para poder ter não só mobilidade, mas também um local para armazenar o material ao longo do dia. E sem contar do viajante também. Isso eu estou pensando só nas grandes capitais, mas imagina uma pessoa que faz interior. Então ele sai de casa na segunda-feira com a mala e o banco de trás, o banco do lado, carregado dessas caixas de papelão grandes, e ao longo da semana ele vai parando em cidade por cidade para conversar com os médicos e descarregando esse material. Às vezes dá para voltar para casa, para ir para outras cidades, às vezes não. Passa uma semana inteira fora, sai na segunda e volta na sexta. Então, mais importante ainda, você ter um veículo, né, para poder fazer isso. Senão, como é que seria essas visitas no interior? Pois bem, quando você assina o contrato de trabalho com cessão do veículo corporativo, existem algumas regras para você observar. Primeira delas, você assina dizendo que o veículo é para o seu horário de trabalho. Mas tem representante que viaja com o veículo ou usa final de semana, às vezes até com gasolina da empresa, se for um ticket de combustível generoso. É verdade. Então, isso, em quase todos os laboratórios, é tolerado. Por quê? Porque já que eles pagam a manutenção, já que eles pagam o combustível, tudo isso dentro do pacote para o seu trabalho não é benefício, tá?
O benefício ocorre quando o laboratório, depois de 3, 5 anos, ele não se interessa mais pelo carro, a manutenção começa a ficar muito cara, então ele oferece a possibilidade do representante comprar aquele veículo com desconto da tabela FIPE. Normalmente, quase todos fazem, se esse desconto for atrativo, for generoso, porque, sei lá, se o desconto for 30% da tabela FIPE, você compra o carro da empresa, às vezes tem desconto até no contra-cheque, em parcelas, e você revende o carro para alguém no dia seguinte e por um valor maior desse que você está pagando para o laboratório, e assim você tem um benefício. Porém, isso não é a questão principal dentro da sua função, porque vai exigir muita responsabilidade quando você pega o veículo da empresa. Por exemplo, você tem filhos pequenos, e aí você sai no final de semana. Os filhos tomam sorvete, comem um biscoito, o pessoal veio da praia ou veio do interior, aí tem lama, tem areia dentro do carro, o carro está imundo. Tá legal. Você então deixa o carro no posto para ele lavar já na segunda-feira de manhã, para você durante a semana, você está com o carro corporativo em bom estado de conservação, limpo. Tudo bem. Por acaso, o teu gerente distrital resolveu sair com você na quinta-feira, dando um paraquedas. Paraquedas é aparecer sem avisar no setor da pessoa. Pode acontecer com qualquer laboratório, e qualquer vendedor externo também pode estar sujeito ao supervisor aparecer de paraquedas. Esse supervisor chama-se gerente distrital da indústria farmacêutica. Ele apareceu de paraquedas na quinta-feira, seu carro continua imundo. Qual a justificativa que você vai ter para não ter parado no posto para lavar o carro? Difícil. Além do mais, o carro está arranhado e está amassado. Tem uma batidinha ali do lado direito que está lá quase enferrujando. Isso não tem justificativa, porque como a manutenção é toda paga, isso é desleixo. E isso já é uma falta, assim, de atenção, não vou dizer grave, mas realmente não vai ser legal, principalmente se você tiver uma atitude recorrente. Com o carro da empresa, manutenção paga, o carro tem que estar um brinco. Tem que estar ali sempre disponível para você dar carona para médico, para sair com o gerente regional, sair com o gerente de produto, sair com o diretor da empresa, a qualquer momento. Agora, a situação mais grave que eu vi não foi essa não, porque isso aí pode acontecer. A situação mais delicada foi que, eu vou mudar os nomes, vou mudar o local também, mas um dia eu estava saindo, eu saí com a Márcia, lá em... vamos ver, uma área de montanha, lá em Juiz de Fora. E aí saí com a representante, quando eu falo sair, acompanhar ela em visita aos médicos, né? Vamos deixar isso claro, o jargão da indústria, inclusive no meu livro tem uma parte de glossário só para explicar esses termos, né? Eu saí com a pessoa, eu fui visitar médico com ela. E vi uma excelente profissional, competente, dando recado, com relacionamento com médicos, fiquei bem impressionado. O tempo passou, 6 meses, 8 meses, algum tempo, e aí eu soube que a Márcia tinha sido demitida. E aí eu falei, nossa, foi demitida por justa causa. Você demitir alguém por justa causa é complicado. O que houve? Houve que ela foi para uma festa. E um parênteses, quando você pega o carro da empresa, você assina o documento de cessão do veículo dizendo, e lá está escrito, que só você está autorizado a dirigir, a conduzir aquele veículo. Para trabalho, é isso que está redigido lá. Pois bem, numa sexta-feira à noite, havia uma festa em Juiz de Fora, ela foi convidada e levou o noivo. Ela bebeu. Você, dentro do laboratório, você não pode nunca exceder a pontuação máxima do Detran, senão você perde o direito de dirigir. Como é que você vai visitar médicos? E essa é uma das questões que também são apresentadas em processo seletivo. Na relação de documentação para você apresentar antes do convite final, um dos documentos é a tua pontuação do Detran. Se tiver acima de 10, já é um problema. Por quê? Porque se você tiver 12, 15, mais qualquer multa de 5, 7 pontos, você vai para 20, aí não pode mais dirigir. Multas gravíssimas, né? Não pode dirigir. Então, por isso que tem que ter muito cuidado na direção. Mas nessa noite, nessa sexta-feira da festa,
A Márcia foi, levou o noivo para a festa, ela dirigindo na ida, e bebeu. Para ela não ser pega em lei seca, não arriscar também, né, uma questão que ela não poderia estar dirigindo alcoolizada, entregou a chave do carro para o noivo. Num cruzamento, o motoqueiro avançou o sinal, o noivo pegou o motoqueiro em cheio e matou a pessoa. E aí temos um problema seríssimo. Por que a empresa está sendo envolvida? Bom, o carro era corporativo, só que não estava sendo conduzido pela única pessoa autorizada da empresa a dirigir, e o motoqueiro está morto lá, estirado no chão. E por isso que a Márcia foi demitida, apesar, nesse momento, a empresa perde uma excelente representante por conta de irresponsabilidade na condução do veículo corporativo. Então fica essa mensagem para os alunos de Rap Pharma que estão entrando em grandes laboratórios, outras pessoas também que estão postando no LinkedIn muito felizes, né, dessa enorme ascensão social. Presta atenção, porque o setor é competitivo para entrar, eu sou especialista nisso, já são mais de 5.000 alunos capacitados, prontos, né, centenas no setor, porém a responsabilidade é enorme. Não só na mensagem promocional, porque você está falando de produtos para a saúde humana, saúde animal também, representantes de Rap Pharma vão visitar veterinários. Agora, a questão do veículo corporativo não é um benefício. É uma ferramenta de trabalho. Qualquer descuido com essa ferramenta, você está numa situação delicada. E, claro, nessa questão, inclusive, colocando outros também em risco. Mas, pessoal, além do alerta, essa é a amostra grátis da minha opinião. Já se inscreveu no canal? Acionou o sininho? Porque estamos quase chegando nos 3.000 inscritos para um canal que fala somente sobre a área comercial da saúde. Eu estou muito feliz. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.